Olá pessoal, meu nome é João. Bom, essa videoaula aqui eu vou fazer o algoritmo 15, né? Explicar um pouco do algoritmo 15. Ele é um pouco mais complexo. É um algoritmo que depois eu, se solicitado, posso estar enviando o código-fonte dele, o algoritmo, enfim, para vocês fazerem o teste de mesa. Bom, vamos ler o enunciado. Faça um algoritmo que, dado um número da conta corrente com 3 dígitos, então o usuário vai ter que entrar com um número de conta corrente com 3 dígitos. Retorne seu dígito verificador, o qual é calculado da seguinte maneira. Então o cara vai entrar com uma conta corrente de 3 dígitos e a gente vai ter que retornar o dígito verificador. Vamos ver qual que vai ser o cálculo usado para verificar esse dígito verificador. Bom, a gente vai pegar, vamos aqui, né, ter um exemplo de como fazer. Vamos supor que o cara entrou com a conta número 235. A gente vai ter que somar o número da conta com seu inverso. Então, se a conta é 235, a gente soma com seu inverso, que é 532, né? 532. Gerou esse resultado aqui, 767. Sob esse resultado, ó, multiplicar cada dígito da soma pela sua ordem posicional e somar os resultados. Então, a gente pegou o número da conta mais o seu inverso, deu isso daqui. Essa multiplicação ordem proporcional é o quê? O primeiro é o 7, então é 7 vezes 1. O segundo é o 6, então 6 vezes 2. E o terceiro é o 7, então 7 vezes 3. Vamos se somar todos esses valores. Aqui deu um valor total de 40. E o dígito verificador é o resultado, né? E é o último dígito dessa soma, ou seja, se deu o resultado deu 40, o 0 é o nosso dígito verificador. Então vamos tentar fazer ele. Bom, o algoritmo do exercício 15, a gente vai começar declarando as variáveis. Bom, o usuário vai ter que entrar com o número de conta. Então vamos declarar N, que vai ser a nossa variável que vai ler o número da conta que ele vai mandar. Agora a gente vai ter que desmembrar, né? Esse número que ele vai passar, que é o número da conta, vai conter 3 dígitos. Então depois a gente vai ter que desmembrar esses 3 dígitos. Então vamos declarar mais 3 variáveis. N1, N2 e N3. Vamos declarar também uma variável invertida, que vai ser a variável que vai armazenar esse já valor invertido para a gente poder usar depois. E a variável resultado, que vai gerar o nosso resultado final. Todas do tipo inteiro, para poder dar certo isso aí. O inteiro aqui eu vou sublinhar também. Bom, eu vou pedir aqui para o usuário, né, ele entrar com o número da conta dele, para poder ser verificado. Então vamos colocar uma mensagem para o usuário, escreva o quê? Digite o número da conta. Digite o número da conta a ser verificada. Então, bom, mandamos mensagem para o usuário para ele entrar com o número da conta. Agora a gente tem que ler, né? Leia o quê? Leia N. Né? Que a gente vai ler o número que ele entrar e vou poder verificar. Pois bem, suponhamos que ele entre com o número que foi dado no exemplo aqui do nosso enunciado, né? Suponhamos que ele entre com esse número aqui, a gente vai ter que começar a fazer o desmembramento para poder inverter isso daí. O que a gente vai fazer? Bom, vamos fazer o seguinte, N1 vai receber, N1 vai receber, começo de linha, N1 vai receber
N1 vai receber N, né, que é o número que ele entrou, que o usuário entrou, dividido por 100. Por que isso daí? Porque a gente tem que desmembrar, né? Ou seja, se ele entrou com o número 235, o primeiro dígito, então, para desmembrar é o 2. Como vai ser feito aqui? Ó? Se o usuário entrou com 235, 235 dividido por 100 dá 2 vezes 100, 200. Sobra um resto de 35. Então, o resultado da divisão é o 2. Então, aqui, ó, o N1 está valendo 2. Já desmembrei o 2. Agora, vamos desmembrar o segundo número. Que seria o quê? Seria o 3. Né? Como que a gente vai fazer? N2 vai receber N mod 100. Por que N mod 100? Bom, nosso N está valendo 235, né? Nosso N está valendo 235. Então, 235. Não sei o que eu apaguei aqui, mas 235 dividido por 100, não, eu estou fazendo o mesmo cálculo que eu fiz antes aqui. Vai dar o quê? 2 vezes 100, 200. Vai sobrar o 35. Ou seja, como a gente viu no exercício anterior, a função mod, ela traz para a gente o resto da divisão. Então, ó, N2 recebe N mod 100. Então, o N2 recebeu 35. Só que ainda não é o que a gente quer, porque a gente quer só o 3, a gente não quer o 35. Então, N2, para terminar o desmembramento do N2 vai receber N2 dividido por 10. Porque N2 está valendo 35, dividido por 10, vai dar o quê? 3 vezes 10, 30. Né? Sobrou 5. Mas então o que? O resultado deu 3, o resultado da divisão. Então o N2 ele está valendo 3, então a gente já desmembrou. O N1 está valendo 2 e o N2 está valendo 3. Certo? Agora falta a gente desmembrar o N3. O N3 ele vai receber o N mod 100. Então, o que ele recebeu até então? A gente já viu que o N mod 100, né, que é o 235 dividido por 100, o resto é 35, né? Bom, então o N3 aqui recebeu 35. Só que a gente quer desmembrar, né? O último número que falta agora é desmembrar o 5 aqui. Então o N3 ele vai receber aqui, para terminar esse desmembramento, né, ele vai receber N3, né, que é o 35, mod 10. O que é o 35 mod 10? Né? É o resto dessa divisão. Então aqui, ó, vamos fazer a divisão. 3 vezes 10, 30. Vai 30 aqui. Sobrou 5. O resto da divisão é 5. Então a gente conseguiu desmembrar o 3 aqui. 3, N3 está valendo 5. Agora a gente já desmembrou cada número. N1 está valendo 2, N2 está valendo 3 e N3 está valendo 5. Agora a gente precisa fazer o quê? Transformar isso em um número só, para poder gerar o 532. Perdão, o 535, aliás, né? Ou 532, isso mesmo, a soma. Bom, como que a gente vai fazer isso então? Nós já temos aqui o nosso N2
tá valendo 2, não se desmembrou. O N1 valendo 2, N2 valendo 3 e N3 valendo 5. Então agora a gente tem que fazer um processo para poder, né, chegar nesse valor aqui de 532, ou seja, a gente já desmembrou isso aqui, agora a gente tem que inverter, dando um total de 532. Bom, a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeiro, né, a gente vai inverter pela ordem que a gente tem que colocar. O 5 é o N3, então vamos começar pelo N3 mesmo. O N3, ele vai receber, o N3 está valendo quanto? 5. O N3 ele vai receber ele mesmo, multiplicado por 100. Né? Então, ele vai ficar valendo 500. Correto? O N2, ele está valendo quanto? Está valendo 3. Então, o N2 vai receber N2 multiplicado por 10. Certo? N2, então, multiplicado por 10, vai passar a valer 30. Correto? O N1 a gente não vai mudar ele por enquanto aqui. Não precisa, então a gente vai manter ele. Então o N1 vai continuar valendo 2. Então, gerou. Agora nossos variáveis estão com esses valores aqui. Certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A variável invertido, que a gente declarou em cima, ela vai receber o quê? Opa, aqui. A nossa variável invertido, ela vai receber a soma do N1, do N2 e do N3. Bom, N1 vale 2, né? Então, N1 mais N2, que está valendo 30, né? Mais o N3, que vale 500. Ou seja, a nossa variável invertida está valendo 500 mais 30, 530, mais 2, 532. Que é o quê? Que é a inversão do 235. Ok? Então o primeiro passo está feito. A gente conseguiu inverter o nosso número. Agora a gente precisa somar o número que a gente inverteu com o número que foi passado pelo usuário, o número original, a variável n. Então, como é que a gente vai escrever isso daí? Resultado, nossa variável resultado, ela vai receber o n, né? O n é o valor que o usuário deu, o nosso n é o 235, n mais o quê? Mais a inversão, que é o 300 ou 532, que é a nossa variável invertida. Então agora a gente já tem a soma, né, do número da conta que o usuário passou para a gente, mais a sua inversão. Bom, depois da soma, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, né, já vai gerar um resultado, que no caso é o 767. Agora a gente tem que desmembrar esse 767 com o 7, o 6 e o 7 para ir multiplicando, né? 7 vezes 1, né, de acordo com a ordem, o segundo número é o 6, 6 vezes 2, o terceiro número é o 7, 3 vezes 7, para gerar, né, para a gente somar esses valores e gerar um número no último dígito ser o verificador. Né? Pois bem, vamos começar a desmembrar então para a gente poder fazer essas multiplicações, chegar com a soma dessas multiplicações e resultado. Tá, vamos começar a desmembrar. A gente sabe que o nosso resultado, né, nossa variável do resultado, ela está com esse valor aqui, ó, 767, né? Lógico, né, a gente já fazendo um teste de mesa com esse valor inicial aqui. Ok. Vamos prosseguir aqui.
vamos colocar aqui, vamos desmembrar. Então, partindo do princípio, partindo que o resultado está valendo 767, vamos fazer aqui o seguinte, ó, N1, a gente vai desmembrar de novo, N1 vai receber resultado dividido por 100. Então, o que seria? O resultado está valendo 767, dividido por 100, vai dar 7, né? 7 vezes 100, 700, vai sobrar 7, ou seja, o resultado da divisão é 7, ou seja, N1 está valendo 7, correto? Agora, a gente vai desmembrar o N2. N2 está recebendo o que? Resultado, que é o 767, né? Mod 100. O que é o mod? O mod é o resto da divisão, né? Então, ele está recebendo o resto da divisão, né? Que a divisão a gente já fez aqui, né? Que é o que, ó? Resultado do mod 100, a gente já tinha feito a divisão 767 por 100, a gente fez o mod ao resto, ou seja, o mod é 67, certo? N2 então está valendo 67. Só que a gente quer esse segundo dígito aqui, né? Já desmembramos o N1 que é o 7, falta desmembrar o N2 que seria o 6. Então tem mais uma parte para a gente fazer. O N2 ele vai receber N2 dividido por 10. Ou seja, o N2 está valendo 67. Dividido por 10. 6 vezes 10, 60. Sobrou 7, né? Ou seja, N2 dividido por 10, resultado 6. Então, o nosso N2 ele passa a valer 6. O nosso N3 ele vai receber resultado mod 100, né? Resultado está valendo 767, dividido por 100, isso aqui é o resultado e o mod é o resto, ou seja, o mod é 67. Então, o nosso N3 ele está valendo aqui 67. Bom, ele está valendo 67, mas a gente tem que se lembrar para ficar só o 7 aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? N3 vai receber N3 mod 10. Então, a gente sabe que o resultado aqui, ó, 67 dividido por 10, o mod, que é o resto, é o 0,7. Então, N3 já passa a valer 7 aqui. Então, até aqui, a gente já conseguiu desmembrar todos, ó. N1 está valendo 7, N2 está valendo 6 e N3 está valendo 7. Bom, agora que a gente já desmembrou os 767, né, cada variável está com o valor desmembrado, falta a gente fazer o quê? De acordo com a ordem da posição deles, multiplicar, né, proporcionalmente. Por exemplo, 7 é o primeiro vezes 1, 6, segundo vezes 2, 7, terceiro vezes 3. Então, aqui, ó, N1 vai receber N1, né, que é o 7 vezes 1, vai ser igual a 7. N2 vezes 2, né, N2 está valendo 6. 6 vezes 2, que é igual a 12. E o N3 ele vai receber N3 vezes 3, né? O N3 está valendo 7, 7 vezes 3, 21. Bom, já multiplicado cada um proporcionalmente, agora a gente vai ter que somar essas multiplicações aqui a partir do resultado que é o dígito verificador. Então, ó, o nosso resultado ele vai receber o quê?
a gente já multiplicou aqui, ele vai receber o resultado de N1, de N2 e N3. Né? N1, N2 e N3 aqui. Ele vai receber a soma daquilo lá. Que vai ser o quê? 7, 8, 9, 10. Vai 1, 1, 2, 3, 4. Vai ser o 40. Né? Pois bem, deu 40. Agora a gente tem que verificar o último dígito. Né? Mostrar o dígito verificador para o usuário. Então, o resultado ele vai receber resultado, que é o 40, mod 10. Por quê? 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 10, 40. 40 tem um resto de 0, ou seja, 40 mod 10 é igual a 0. Então, o nosso dígito verificador seria o 0. Feito isso, agora está pronto. A gente já verificou. Agora a gente tem que mostrar para o usuário o resultado do dígito verificador dele. Então, vamos mandar mensagem, colocar um escrito. Sublinhar o escrevo aqui. Escrevo aqui. Ok. Resultado. Resultado mesmo. Mandamos uma mensagem então, mensagem entre aspas duplas, dígito verificador, e a variável, para ele mostrar o resultado. Então ele ia mostrar o resultado daqui que seria o 0. Fim algoritmo. Sublinhar o fim algoritmo também. É um pouco complexo esse algoritmo, tem que dar uma olhada nele, seguir, fazer o teste de mesa certinho, para poder entender de uma forma completa, né? Vamos mostrar agora ele na linguagem C. Bom, abri o Code Blocks aqui, eu já estou com o código pronto, né? Porque é muito extenso e o código ele muda pouquíssima coisa, né? do nosso algoritmo. Tem alguns códigos que tem que fazer uma função, mas isso aqui muda pouquíssima coisa. Bom, as bibliotecas são os padrões, né? Que a gente já veio usando. E dentro do corpo do algoritmo, né, dentro do int main, foi declarado as 4 variáveis, 4 não, as 6 variáveis que a gente declarou no nosso algoritmo, todas inteiras. Né, a gente colocou o escreva aqui, né, o printf, para o usuário digitar o número da conta, a gente leu através do scanf, leu o n. Aqui está igualzinho o algoritmo, a sequência de ordem para ele gerar o nosso resultado. A única diferença é esse símbolo aqui no lugar do mod, que no outro exercício eu já tinha falado, né, que ele é o equivalente ao mod aqui na linguagem C, é o porcentagem. Então isso é a única coisa que vai mudar. E aqui o nosso printf, né, mostrando qual é o dígito verificador, ele mostrando, escrevendo a variável resultado. Bom, vamos executar aqui para testar. Aqui, ó, apareceu a mensagem, o cara digitar o número da conta. Vamos fazer o teste com aquele valor do exemplo, 235. 235, dá um enter. Olha lá, ele manda essa mensagem, o dígito verificador é 0. Vamos executar de novo, fazer com outro número. Vamos, cadê? Deixa eu executar ele aqui de novo. Aqui. Vamos fazer com o número 213. 213. Dígito verificador 213 é o 4. Né? O bom era vocês, a partir do algoritmo, tentar, né, a partir do enunciado ali, que está bem explicado como que é para fazer, e das explicações aqui, fazerem vários testes de mesa para chegarem no resultado e entender direitinho, né, como funciona o mod. Qualquer dúvida, eu posso estar disponibilizando o algoritmo ou o código em C. E eventuais dúvidas, fora de pergunta e resposta.